pessoal, boa noite. Gostaria de fazer esse vídeo aí para vocês conforme prometido, para poder a gente ter uma noção melhorzinha de como se usa esse programa aí de análise estrutural e também de cálculo de esforços, é o chamado F-Tool, certo? Eu já fiz o download dele, ele está aqui na minha área de trabalho. O íconezinho dele é esse pórtico aí, né? E a gente vai aprender. O link para o download vai estar na descrição, ok? Então não se preocupe inicialmente. Baixem lá o programa, é um programa bem pequeno, ele cabe no pendrive, não lembro agora, mas ele deve ter menos de 100 MB para instalação. Esse daqui é o ícone só, ele tem 3 MB. Não lembro se o programa todo é 3 MB, mas é um programa bem leve mesmo. Baixa ele rapidinho, tá? Lá no site da porra, vou colocar na descrição. Então pessoal, vejam só, a gente basicamente vai fazer uma análise de uma viga, tá? Calcular todos os esforços dessa viga para numa etapa posterior a gente fazer o cálculo das armaduras, tá? Então inicialmente qual seria o nosso problema? Foi um problema proposto por um aluno, onde há uma viga, certo? Conforme demonstrado aqui, a viga ela tem 6 metros de vão, sendo que 6 metros de comprimento, sendo que ela fica em um vão de 4 metros. E aqui a gente tem 2 pilares apoiando essa viga, tá? Então essa viga ela vai receber uma carga. Essa carga aqui ela tem 3 kN por metro, tá? Foi um cálculo já feito previamente. Então é uma carga distribuída em toda a viga de 3 kN por metro. As dimensões dessa viga, aí é que tá. Como a gente está fazendo dimensionamento agora, eu vou apenas considerar uma dimensão inicial, uma dimensão que eu estou admitindo que vai ser minha viga. Possa ser que depois que eu calcule a ferragem não dê essa dimensão. Então caso não dê, eu retorno, coloco novamente essa área e vejo se muda algo nos esforços, tá? Então vejam só. Primeiramente eu clico aqui no íconezinho do F-Tool, né? Um clique duplo. E aí ele vai logo perguntar qual a linguagem que você quer usar, né? Se é português ou inglês. Vamos deixar em inglês mesmo, que é um padrão. Então inicialmente eu vou aqui em Options, escolho as unidades. A gente sempre vai tentar trabalhar kN vezes metro, tá? Essa daqui do meio, kN vezes metro. Então eu vou ter nessas unidades, ok. Segundo passo é desenhar minha estrutura. Para desenhar eu utilizo essa ferramenta aqui de desenho, tá? Que desenha barra ou nó. O nó é a divisão entre duas barras, então vou colocar nó onde me convier melhor, tá? Eu posso colocar o nó nessa região aqui, tá? Voltando aqui a figura, eu posso colocar vários nós, só que eu estou percebendo que aqui eu tenho que ter um nó, que é a parte inicial da minha viga. Aqui eu tenho que ter outro nó, porque vai ter uma região que muda de viga e pilar. Aqui eu tenho que ter outro nó e aqui eu tenho que ter outro nó. Então eu vou colocar na minha estrutura 4 nós. Lembrando, como é que vão aparecer meus nós? Um nó, eu vou considerar ele que eu vou precisar preencher lá em coordenadas. Então o primeiro nó eu vou dizer que está no 0. Então esse daqui é o início da minha viga, é o 0. O segundo nó ele vai estar a 1 metro de distância. O terceiro nó está a 5 metros de distância do meu 0. E o último nó vai estar a 6 metros de distância do 0. Então aqui, se eu clicar ou na barra ou no nó, eu vou ter que escolher um ponto para colocar. Para não ficar muito solto, a opção que a gente usa é esse Keyboard Mode, ou seja, eu vou inserir de acordo com o meu teclado, é o modo teclado. Então eu escolho um nó, aí ele diz qual a coordenada X que eu quero. Eu quero um nó no 0, 0, inserir. Não sei se já dá para ver, já apareceu um nozinho vermelhinho aqui nessa região, tá? Um pontinho vermelho. Insira o próximo nó. O próximo nó, se vocês lembram, ele vai estar a 1 metro de distância, esse daqui, tá? Vou inserir esse ponto aqui agora. Então vou colocar que em X ele está a 1 metro e em Y, né, a altura dele não vai variar. A minha viga vai estar na mesma altura. Então, ok, já inseri o próximo nó. O próximo ele vai estar a 5 metros de distância. E o próximo ele vai estar a 6 metros de distância. Pronto, já apareceu aí a minha vigazinha, tá? Onde esse aqui vai ser um pilar, esse aqui vai ser outro pilar. E aí vou ter o balanço. Só que falta o que? Falta eu colocar a viga propriamente dita. Então deixa eu só dar um zoom aqui para melhor ser visto. Pronto, tá aí a nossa vigazinha. Então a gente vai ter que colocar um balanço. Então se eu coloco a opção de viga, aqui a opção de barra,
e tiver ativo, eu vou ter que colocar de acordo com as coordenadas. Como eu já tenho os nós, eu posso desativar e colocar direto. Clica, arrasta, clica, arrasta, clica e arrasta. Ok? Pronto. Então aí já apareceu a nossa viga. Só que tá faltando o que para nossa viga? A gente colocar os pilares. Então agora eu vou começar a inserir. Venho aqui nessa opção onde tem aquele desenho lá, condições de suporte, tá? Clico nela. Qual é o nó que eu vou querer colocar um pilar? Eu quero colocar um pilar nesse nó, certo? Eu venho aqui, ele diz como é que você quer colocar free em X, ou seja, livre em X, e fixo em X. Então eu vou colocar logo ali fixo e mancar. Já apareceu um pilarzinho. Vou escolher o outro, tá aqui outro nó. Aí ele vai fixo e fixo. Eu não posso colocar fixo e fixo porque senão meu problema fica indeterminado. Então aí eu libero ele em X e deixo ele apenas fixo em Y. Então em Y isso aqui não pode se deslocar porque tem um pilar. Mas se ele quiser se deslocar em X, perfeito. Isso a gente faz por causa lá daqueles efeitos de dilatação. Se essa viga quiser dilatar, esse aqui evita ele dilatar, mas esse aqui permite ela trabalhar. Pronto, já coloquei essas condições. Qual o próximo passo agora que eu preciso colocar? É o carregamento, tá? É a cargazinha aqui. Então vou aqui e vou colocar o carregamento. Qual é o carregamento? Primeiramente, o carregamento vai estar onde? Em toda a minha barra. Então eu preciso colocar o carregamento em toda a nossa barra. Então vendo nessa opção aqui de carregamento, primeiro, como é que eu seleciono toda a barra? Ou eu vou colocar de um em um, ou para não ter trabalho eu posso também segurar o Shift e aí clico em um, clico em outro, clico em outro. Toda a minha barra ficou vermelhazinha, ficou selecionada. Não sei se dá para ver bem aí no 1, mas toda a minha barra está selecionada, tá? Pronto. Então depois que eu selecionei toda a barra, eu venho aqui, olha, tem a opção de carregamento, uma carga em um nó, em um ponto só, um momento em todo um membro, ou uma carga uniforme, ou uma carga uniformemente variada, ou uma variação de temperatura, ou isso aqui é utilizado para pontos e viadutos, que é chamado trem tipo. No caso da gente, a gente viu aqui que a carga ela é uniforme, tá? É 3 kN distribuído em toda a minha viga. Então posso vir aqui e vou inserir uma carga uniforme. Aí ele já abriu essa nova aba aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome à minha carga, que eu não tenho nenhuma carga salva aqui. Então eu vou aqui nessa opção de criar uma nova carga uniforme e vou dar um nome a ele. Eu vou chamar ele de carga da viga. Pronto, é um nome que eu dei, carga da viga, tá? Done, ele já criou esse tipo de carga. Porque se a gente tiver vários pavimentos, eu poderia criar carga do pavimento 1, carga do pavimento 2, carga do pavimento 3, e aí criaria todo um prédio aqui, não só uma viga, tá? Depois eu mostro melhor para vocês alguns exemplos. Então, qual é a carga em X dessa viga? Em X, lembra, X é esse eixo aqui, é o eixo horizontal. Se eu olhar, ela não tem nenhuma carga em X, ela tem carga apenas em Y. Como o Y está para baixo, é o sinal negativo. Então eu vou aqui em Y e digo que a carga dela é menos quanto? Menos 3 kN por metro. Exatamente isso que tem aqui. 3 kN por metro para baixo, então menos 3. Aí eu posso mandar ele aplicar. Aí vou aqui, ó, aplicar a carga uniforme em todo o membro selecionado. Pronto, já apareceu aqui. 3 kN por metro em todo o membro. Ok? Pronto, a gente está a um passo só de resolver essa viga. Saber todas as informações dela. O que é que eu preciso? Eu preciso agora caracterizar o meu material. Então eu vou aqui, seleciono todos os materiais, tá? E vou aqui nessas parâmetros do material, ok? E aí eu vou dar um nome a ele. O nome que a gente vai chamar é concreto, concrete, tá? E aí ele já dá algumas informações referente ao meu material, ok? Como o módulo da elasticidade lá que a gente viu lá naquela aula que nós tivemos. Entretanto, se a gente abrir a NBR 6118, tá? E for na página, por exemplo, 22, ele vai dar o modo elasticidade concreto, modo elasticidade no item 8.3.5. Na falta de ensaio e valores fornecidos pelo fabricante, o modo elasticidade do aço pode ser admitido igual a 210 GPa. E qual seria o modo elasticidade concreto?
a gente pode encontrar esse modo de elasticidade aqui. O modo de elasticidade deve ser obtido segundo ensaio. O que é que a gente faz? A gente faz que é 5.600 vezes o FCK elevado a 1/2. Ou seja, a gente pode considerar que é 5.600 vezes o FCK do concreto podemos considerar aí 30 megapascal. Então a gente vai achar para esse concreto um módulo de elasticidade de 3,067, ok? Então vou achar esse módulo de elasticidade aqui, 3,067, ok? Então pronto, seleciono e mando ele aplicar, né? Porque ele ainda não aplicou em toda a barra, ok? A próxima é a gente dar as características da nossa seção. Então eu vou criar também aqui uma seção. Então eu vou chamar de viga 1. Pronto, a gente só vai ter ela, né? Mas viga 1. Aí ele está perguntando qual é a área da viga. Aí eu vou lá calcular. Vou dar uma olhadinha aqui. A minha viga tem quanto? 10 por 20. Ou seja, a área dela vai ser 0,1 vezes 0,2. Então a área da minha viga é 0,02. 0,02, ok? Quem é o I? Quem é o momento de inércia da minha viga? Então a gente já viu lá que o momento de inércia calcula com BH ao cubo sobre 12. Então posso dizer aqui que é BH ao cubo dividido por 12. Então eu jogo lá na calculadora B vezes H ao cubo dividido por 12. Então eu encontrei o valor de 0,0006667. Então 0,0 6667. Ok? Ficaram 4 zeros e depois 666 e aí vão vários 6, tá? Aqui tem vários 6, pode colocar vários, porque é uma dízima. D é a altura da minha viga, tá? A gente tá vendo aqui que D é a altura e Y é o que? É o centro de gravidade. A gente pode estar que o centro de gravidade está na metade. Então a altura da viga é 20, então o centro de gravidade vai ser 10, ou seja, 0,20 e aqui 0,10, 0,10, ok? Então após isso daí a gente vai ter que mandar aplicar, lembra? Tudo que a gente fez não está indo na viga não, ainda tem que mandar aplicar. Pronto, mandei aplicar, está na minha viga. Pronto, aí a gente já terminou a análise. Vamos agora ver os resultados, tá? Então se eu clicar, deixa eu pedir para ele expor as reações, tá? Então display, mostrar valores das reações, pronto, já está aqui ativo, ok? Reação, valor da reação, display, valor da reação. Então vou aqui, se eu colocar os esforços mais reais, ele rodar, se der tudo certo, você vai perceber logo que ele pede para você salvar em algum lugar. Então eu vou aqui na área de trabalho, vou salvar ele com o nome de exemplo viga. Ok? Aí ele salva no formato FTL. Pronto, então ele ali é a reação de apoio, que é 9 kN. Já daria mais ou menos só olhando a viga para a gente ver que já era esse resultado. Por quê? Porque 3 kN vezes 6 metros vai dar 18. 18 dividido por igual vai dar 9,9. Mas o legal não é só isso, o legal é os esforços normais, ou seja, no eixo X não tem nenhuma força. Quando eu peço cortante, ele já vai dizer que o cortante aqui é 6 kN e que o cortante aqui é 6 kN, cortante máximo, tá? Já o momento fletor, que esse daí é o valor que a gente vai calcular para nossa área de aço, eu estou vendo que o momento fletor aqui é 4,5 e que o momento fletor aqui é 1,5 kN vezes metro, ok? Então esse valor é o valor que a gente vai calcular a barrinha de aço. O aço que eu vou ter embaixo vai ter que aguentar esse esforço e o aço que vai ter em cima vai ter que aguentar esse esforço, ok? Então pronto, esse valor daqui eu vou salvar e vou enviar para vocês. Se a gente quisesse ver a deformada, né? Quanto a nossa viga vai se deformar quando eu receber essa carga? Para aquele fator lá de contraflecha, eu vou aqui em configuração deformada e ele vai estar dando. Então eu tô vendo, olha, se eu precisar de algum valor, por exemplo, tá fora de escala, né? Mas se eu coloco aqui em cima, ó, eu tô vendo que minha viga, dá para perceber aqui embaixo, tá?
vai informar, tá dizendo já quanto é a minha deformada, ok? Já dá pra gente ter uma noção de quanto a viga vai estar se deformando. A gente pode também variar a escala aqui, tá? Para ter uma noção melhor de quanto ela vai estar se deformando. Tem uma infinidade gigante aí pra gente conhecer o destaque, tá? A gente também pode usar isso aí para um momento, por exemplo, se não estiver conseguindo visualizar bem um momento, aí dá uma esticadinha melhor nele, alguma coisa assim do tipo. Pode perceber que ele valor. Pronto, então vejam só. Quanto a isso daí é basicamente essa ideia. Então o conselho que eu dou para vocês em casa: tentem refazer esses exemplos para outros casos, tá? Outras circunstâncias. Vamos só fazer uma análise bem rápida aqui. E se eu não quisesse botar o balanço, por exemplo? Balanço é legal na construção? É, porque ele diminui o momento. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou chegar aqui nessa peça e vou tirar esse balanço. Eu vou chegar aqui nessa peça e vou tirar esse balanço. Pronto, vou fazer a mesma viga sem os balanços, tá? Quando eu rodo um momento, agora ele vai estar dando quanto? 6 kN. Ou seja, antes havia dado 4,5 e agora está dando 6 kN, tá? A reação a gente tá um pouco menor, porque a gente tirou aquele pedaço que tinha aqui, mas o momento foi maior. E a gente sabe que a viga a gente calcula a quantidade de aço pelo momento, ok? Então pronto, eu vou mandar esse exemplo aí para vocês, só para ter uma noção melhor de que vocês também podem fazer outros exemplos de grau de complexidade maior. Vou só dar uma olhadinha aqui. Pronto, esse daqui foi um exemplo que eu fiz, e aqui está toda uma torre de uma caixa d'água, tá? Então aqui a torre com balanço e sem balanço. Essa situação ela com balanço, e essa situação aqui ela sem um balanço no pavimento superior, e em seguida nos pavimentos inferiores ela tem um balanço. Então só rodando aqui para a gente ter uma noção, pode perceber que ele vai demorar um pouquinho, porque esse grau, pronto. Aqui estão todos os momentos que eu preciso. Então nessa viga aqui de cima eu preciso 6,2 kN/m, 5,4 na parte negativa, tá? E 6,2 na parte positiva, e assim vai sucessivamente. Então podem perceber que não é só uma simples viga que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer para casa, prédio, para tudo. Ok, pessoal? Então, de certa forma, eu desejo boas festas e pratiquem um pouquinho aí, tá? Abraço a todos.